presidente da sessão, ex-ministro da Previdência, Vossa Excelência muitas vezes esteve na casa, dialogamos sempre, e Vossa Excelência tenho muita certeza que é um grande conhecedor do tema que vou falar hoje novamente. Mas, primeiro, quero informar a todos que tivemos hoje uma bela reunião lá na Câmara dos Deputados, com parlamentares e entidades civis, centrais, federações, confederações, onde reunimos a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência, que nós estamos na coordenação, e de lá, senadores e senadoras, tivemos alguns encaminhamentos que eu quero destacar aqui. Primeiro, a realização de debate sobre a reforma da Previdência e Trabalhista em todos os estados, que já estamos fazendo há um ano, mas vamos intensificar ainda. A formação de comitês municipais em todos os municípios, por menor que seja. Como eu dizia para eles, qual é o município que não tem 2, 3, 4, 5, 6 sindicatos? Que não tem os partidos políticos? Já que nos diálogos que faço, todos, até o momento, mostram que são contra essa reforma e a reforma trabalhista. Então, façam comitês municipais suprapartidários e intersindical e façam o bom debate sobre a crueldade dessas duas propostas. Pode ser na Câmara de Vereadores, e se não tiver espaço, que acredito que terá, porque estou recebendo manifestações da maioria das câmaras de vereadores repudiando essas reformas, pode-se fazer também na sede de um sindicato que é democrático. Mas falei diversas vezes aqui da maldade da reforma e dizia também que o governo está afundando, mas com muita certeza, senhor presidente. Olha, ótimo mesmo é 1%. 1%. 1%. Se botar ótimo e bom, chega a 10% nas pesquisas. E o presidente Lula decola. Mas um governo como esse, que não tem compromisso nenhum com a população brasileira, um presidente que diz, eu vou fazer sim todas as maldades, porque não sou candidato em 2018. Não sou candidato, então vou fazer o que eu acho que tem que fazer e acabou. Só que os deputados e senadores são candidatos. E eu acho que, tenho certeza, que deputado e senador bobo não é, senão não chegava, não ia se eleger para deputado e senador. O Michel Temer não é mais candidato, mas eles são. E eles estão percebendo que está havendo quase que um tsunami, digamos, de mobilização de baixo para cima contra essa reforma. Eles quase que estão fazendo, como eu diria, uma provocação ao povo brasileiro, querendo tirar todos os direitos na ótica daqueles que sonham em se aposentar e os direitos de quem está trabalhando. Porque é duas reformas muito cruel, que é a trabalhista e a previdenciária. Eu dizia ontem e repito hoje, quando eu li nessa tribuna a chamada ponte para o futuro, houve quem disse, não é verdade, pai, isso aí não vai acontecer. Eu digo, tempo dirá quem está com a razão. Está aí. A tal de ponte para o futuro concretizada e mandada para cá. Eu quero ver explicar na hora do voto para a população, olha, você não terá mais direito à aposentadoria. Que no fundo é isso, pessoal. Eu posso detalhar aqui no debate, vamos fazer, teremos tempo. Ninguém vai aprovar isso, não. O senhor que está assistindo nesse momento me pergunta, vou encaminhar uma aposentadoria hoje, que em 3 meses aprovo. Duvido que eles aprovem isso aí em 2, 3 meses, como eles estão dizendo. Claro, fique vigilante. Se a sacanagem vier mesmo, né, é quase um banditismo, eu considero isso, e assumo tudo o que eu digo, porque é para entregar para os banqueiros, só para o setor financeiro, o dinheiro da Previdência, que é um orçamento maior que muito país da América Latina, isso sim é roubalheira. Se a roubalheira vier, eu viria à tribuna e dizer, olha, caminha a tua aposentadoria. E os Vossa Excelência Ministro, se ele encaminhar, nem que eles agendem, como estão agendando para 2018 já, 2019, vale a partir do momento que ele vai registrar. Eles vão ter que pagar retroativo. Nós vamos fazer um bom combate. Não vai ser assim, não. Vocês vão ver que não vai ser.
nem na Câmara e nem no Senado. Primeiro dizia que ia ser até 15 de março. Deus o livre, data do meu aniversário. 15 de março, não. Uma praga dessa ser aprovada contra o povo no dia do meu aniversário, não. Agora já mudaram. E, por outro lado, o presente. As centrais, federações, confederações, entidades de todas as áreas, civil, militar, que tem a polícia também, né, que está contra essa reforma. Todos estão marcando uma grande paralisação para o dia 15 de março. Esse é um presente. Esse é um presente. Eu espero estar aqui na tribuna comentando o movimento em todo o Brasil contra essas reformas. Ninguém em sã consciência é favorável a essas reformas. Duvido. Me explica como. Ninguém me explica. Explica por que pode ser favorável. Com essa certeza, senhor presidente, que eu estou procurando aqui não usar a palavra convicção. Você sabe o porquê, né? Eu tenho convicção. Convicção não diz nada para mim. Eu tenho certeza e provamos, com provas do que nós estamos dizendo, o absurdo dessa reforma. Mas hoje eu prometi, nem vou falar de 65, 70 para se aposentar, nem vou falar de 49 anos de forma ininterrupta para poder se aposentar, porque isso leva para 70, né? Nem vou falar aqui da forma, da regra de transição, nem vou falar que agora, alguns falam, não, mas com 70 anos vai ter integral. Não vai ter integral nem com 70, porque a média, meu ministro, é a média, e a média cai. De 94 para cá, cai, não tem nada de integralidade. Nem se você tiver 70 anos, 49 de contribuição, não se aposenta com salário integral. Não existe essa do dito salário integral. Mas eu dizia que tenho recebido muitos prefeitos nesse período aqui, senador, prefeitos e vereadores. Essa reforma vai explodir a finança dos municípios. Você nem sabe mais do que porque conhece o Norte e o Nordeste, naturalmente, porque visitou e conhece toda essa região. Eu fui num ou outro estado. 70% dos municípios, o dado aqui bem correto, né? A maior renda deles é a da Seguridade, ou da Previdência, né, ministro? Pode confirmar ou não, né? Eu tenho os dados aqui dentro. E eles vão ter uma queda. Uma trabalhadora rural, ela mandou um cálculo para mim. Nessa história dela ter que trabalhar mais 10 anos, sabe quanto que ela vai perder? 150 mil. 130 salários mínimos. E 130, não recupera mais nunca. Isso, não recupera nunca mais. Em 10 anos, o salário mínimo vai estar mais que R$1.000, não vai recuperar mais. E é 150 mil por pessoa que deixou de entrar no município. Então, além de quebrar a Previdência, quer quebrar os municípios. Mas eu vou entrar aqui no documento que foi feito pela consultoria do Senado. Não foi Diese, não foi CUT, não foi central nenhuma, não foi federação, consultoria do Senado. Senhor presidente, situação dos municípios. Quero aqui me referir ao impacto que a reforma da Previdência trará sobre a economia dos nossos municípios. Felizmente, os prefeitos começam a perceber que o que está na PEC 287 prejudica enormemente o povo dos municípios. Também representa uma fonte de infortúnios para aqueles que naturalmente administram. Prejudica o povo, prejudica o administrador, porque a roda da economia vai gerar muito menos no município se não tiver investimento, conforme o tamanho do município, de milhões e milhões de reais. Tem gente que não sabe, mas o papel da Previdência Social exerce um papel importantíssimo no processo de distribuição de renda no país, a tal ponto que um dos maiores estudiosos do assunto, auditor fiscal Álvaro Solon de França, afirmou, entre aspas, a Previdência Social Pública Brasileira é o maior sistema de redistribuição de renda do mundo. Foi presidente da Anfip, inclusive. Não existe um único sistema público de previdência fundado no sistema de repartição em lugar nenhum da terra que tenha o efeito redistributivo da nossa previdência, ou seja, a nossa seguridade. A cada mês, senhoras e senhores, mais de 30 milhões de benefícios, tais como aposentadoria,
auxílio-desemprego, são pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social em todo o país. Para que se tenha uma ideia do que isso demonstra, basta dizer, aqui vem o dado de 70, basta dizer, em mais de 70% dos municípios brasileiros, o valor pago em função dos benefícios sociais vem ultrapassando historicamente o valor repassado pelo Fundo de Participação dos municípios. Ou seja, a Previdência injeta mais dinheiro no município que o próprio FPM. Por outro lado, estudo mostra também que cerca de 70% dos recursos originários do pagamento dos benefícios da Previdência são aplicados diretamente na economia do município, tornando-as mais dinâmica e contribuindo para tornar menos grave processos danosos, como, por exemplo, o êxodo rural, a favelização das cidades e o próprio desemprego. Juntemos as duas informações, o total de benefícios pagos e o fato de que os valores recebidos são direcionados, em sua maior parte, para o consumo local. Essa é a comprovação de que a Previdência é fonte primordial na distribuição de renda, no combate à pobreza. Por isso que todos nós e a sociedade diz, essa reforma pega da classe média para baixo, atingindo os mais pobres. E com isso, pessoal, queiramos ou não, claro que vai aumentar a violência. Você acha que a pessoa que está morrendo de fome, não tem para onde correr, perdeu o seu benefício, como eles estão fazendo muitos perderem, ela vai tentar sobreviver. Sabe aquela história, permita, presidente, que eu diga, de um leão só mata quando está com fome? O leão só mata quando está com fome. Eles estão fazendo aqui, com essas duas reformas, com tanta maldade, que eles podem criar no país o que nós não queremos, uma verdadeira convulsão social. Senhor presidente, quando a maldosa PEC dispõe, por exemplo, que o produtor, o parceiro, o meieiro, o arrendatário rural, o extrativista, o pescador artesanal e seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos que exerçam em suas atividades em regime de economia familiar contribuirão de forma individual para a Seguridade Social. O que quer dizer isso? Na verdade, é dar um golpe de morte nesse processo de distribuição de renda viabilizado hoje pela Previdência. Todos nós sabemos, senhor presidente, das extremas dificuldades enfrentadas pelas pessoas que exercem essas atividades. Como é que eles vão ser contribuinte individual? Muitas vezes, eles mal conseguem juntar o suficiente, como a gente fala, para colocar feijão, arroz, um peixe, alguma coisa na mesa para a fome dos filhos, ou para os idosos também, ou o dinheiro do idoso é que serve para botar o pão na mesa, que poderá perder agora. Por isso, sabiamente, me refiro mais ao senador Pimentel, porque ele foi ministro, ele sabe, conhece mais do que eu o que eu estou aqui falando. Por isso, sabiamente, o legislador resolveu que a comprovação do exercício da atividade rural por 15 anos seria a condição suficiente para você poder pleitear o direito ao benefício. Agora, é mais 10 anos. Calcule mais 10 anos com fome. Tu está com fome, não tem jeito. Bom, eu tenho esse meio aqui, vou ali pegar o mínimo. Agora não. Tu vai ficar com 10 anos a mais com fome e se conseguir ainda algum tipo de contribuição. Porque se não conseguir, perde tudo, né, pela lei, que eles estão dizendo aqui. Não contribui 15, não vou contribuir 25, perdi tudo. Bom, eu fico cansado de já imaginar a situação desse povo. Agora, além de exigir desses trabalhadores um dinheiro que eles não têm, a PEC de 87, como eu dizia, exige, no mínimo, 25 anos de contribuição. Engraçado, né? Desculpa eu fazer essa vinculação,
mas para governador é 4 anos. Nós mesmo aqui, para o Instituto da Casa, 2 mandatos, 8 anos. Trabalhador, eles querem 25. É proporcional, eu sei que é proporcional. Eu sei que é proporcional. Mas com 8 anos dá para encaminhar. Nós temos que discutir isso. Por que a gente não rediscute toda a questão do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, os altos salários que ultrapassam de 30 mil, para depois discutir a situação de quem ganha o teto da Previdência, não chega a 10 salários mínimos, que é de 10 salários mínimos para baixo. Eu quero aqui, senhor presidente, que eu vou finalmente, eu recebi no meu gabinete o prefeito Neco, lá de Travesseiro, município lá do bem interior do meu Rio Grande, 130 quilômetros de Porto Alegre. Ele me dizia das suas preocupações e desse prejuízo que terá o seu município. E ele que me deu esse exemplo. O prejuízo é de 150 mil que a trabalhadora rural terá se ela tiver que trabalhar mais 10 anos. Todos perdem, dizia ele. Perde o comércio, perde a família, perde os pobres principalmente, a arrecadação do municipal e perde a própria classe média. A classe média que tem seu negocinho ali, tá, sua loja, não compra. Não é só alimentação. Como é que vai comprar camisa, calça, roupa, sapato? Senhor presidente, fechando, a intenção do governo todos nós sabemos. Ele está pagando a conta, porque esse governo se comprometeu com o setor financeiro. E a ordem do setor financeiro, que ajudou que ele chegasse lá, todo mundo sabe por onde, não preciso dizer, por isso houve o afastamento da presidenta. A intenção do governo é privatizar a Previdência, pessoal. Não tem outra explicação. É só ver os fundos de pensão privado, quanto que cresceram de um período para cá e estão crescendo. E as propagandas que estão fazendo, dizendo que a opção agora é o fundo de pensão privado, porque a Previdência vai falir. A intenção do governo é privatizar a Previdência, atende o mercado financeiro, usa a tática de matar 2 coelhos com uma cajadada só. De um lado, sufoca ainda mais os trabalhadores e trabalhadoras do país, penaliza, enfim, o trabalho. Pelo outro lado, sufoca também a imensa maioria dos municípios brasileiros, cujas economias são bastante dependentes, como vimos, dos recursos da Previdência. E é por esses motivos e por outros, sobre os quais voltaremos a falar aqui, desta tribuna e nos debates nas comissões que haveremos de fazer, que a proposta de emenda à Constituição 287 não pode e não deve ser aprovada. Senador Pimentel, desculpe, mas eu entendo que os parlamentares haverão de aceitar essa questão, de que não pode. Quando as crianças eram pequenas, a gente aprendia a dizer para elas, não pode, isso não pode. E a criança foi vendo que não podia mesmo e acabava não fazendo, né? Quando a gente dizia, não pode, não pode. Será que os senadores, homens preparados, escolados, forjados na vida, não sabem que isso aqui que eu estou falando é verdade? Que está aqui. Eu não sou nenhum inconsequente de apresentar por escrito tudo que está no papel e eles podem olhar aqui e depois contestar se acham que não é verdade. Senhor presidente, a reforma é nociva para o Brasil, é nociva para os estados, é nociva para os municípios, é nociva para as pessoas. A gente fala tanto nas pessoas. Se nós olharmos para as pessoas, para o povo brasileiro, nós rejeitamos essa reforma. É fundamental que a nossa gente, o povo brasileiro, como eu dizia no início, entre em estado de alerta, criem comissões municipais, convoque os deputados e senadores, não importa o partido, para debater a reforma, que ele vá lá explicar essa reforma. Esses fóruns podem ter a participação, sim, de prefeitos, secretários, vereadores, empresários, sindicalistas, trabalhadores, donas de casa, estudantes, associação de bairro, clube de mães, clube de pais, tudo. A questão é suprapartidária. Finalizo, senhor presidente,
Lembro que estamos celebrando a assinatura, estamos coletando a assinatura e Vossa Excelência tem nos ajudado muito. Foi um dos primeiros, quando levantamos esse tema casualmente junto, Vossa não, vamos começar a coletar a assinatura para uma CPI para investigar as contas da Previdência. Eu vi hoje um incidente que aconteceu com o senador Lazier. Estava sendo muito criticado porque ele só assinou para tramitar uma PEC e o mérito ele era contra. Então, eu uso o mesmo princípio. Se você tem dúvida, deputado ou senador, em relação à Previdência, assine a PEC que nós estamos apresentando. Nós, que não é só eu, nós estamos apresentando, não é uma PEC, é uma proposta para uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar as contas da Previdência. E ninguém está dizendo que tem que ser só esse 1 ano. Pode pegar os últimos 20 anos, não importa, não importa. Quer pegar os últimos 20, últimos 10, e investigar as contas da Previdência. E nós temos convicção que uma CPI vai mostrar que a Previdência não é deficitária, que não precisa fazer reforma. Por que ter medo da CPI? Quem não deve, não teme. Então, eu faço um apelo aqui, nós já estamos em torno de 20 assinaturas, que os senadores assinem a CPI para tramitar. Quanto ao mérito, o debate se fará no momento adequado, mas não tenho receio de assinar a CPI. Nós não somos carimbador aqui, nem do Palácio, nem de ninguém. Se não é carimbador, assine Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a Previdência. Se tem déficit ou não tem. Se roubaram, quem roubou? Se houve sonegação, quem sonegou? Quem são os maiores devedores? Vai aparecer. Claro que os grandes grupos econômicos, porque é eles que são os maiores devedores. Trabalhador é descontado em folha. O senhor, a senhora que está me ouvindo, é descontado em folha. Todos que estão aqui é descontado em folha. Não tem volta. Quem está em casa também é descontado diretamente na fonte pagadora. Se é descontado na fonte pagadora, você não perde o direito, né? Agora, quem são os grandes devedores? Quem são os maiores 500? Vai aparecer lá. E como tem gente que não tem interesse que isso apareça, vai no seu senador e diz, não assina essa CPI aí, porque vai aparecer lá o nome de grandes grupos econômicos. Grandes grupos econômicos de todas as áreas. Eu já tenho a lista de todas as áreas pela informação que a gente tem. Presidente, quero ficar nos meus 20 minutos, agradeço muito Vossa Excelência, que queria falar depois da hora do dia, e assim Vossa Excelência me concederam, tanto Vossa Excelência como o presidente que o intercedeu, porque eu queria falar sobre esses temas. E dizer, um apelo final, vamos assinar a CPI para provar a quem tem dúvida quem está mentindo. Eu não sou dono da verdade, mas a Comissão Parlamentar de Inquérito vai mostrar. Serão chamados todos os envolvidos para debater o tema. Vamos ver quem é quem. Eu estou mais do que convicto. Eu tenho certeza que não há necessidade nenhuma dessa reforma, até porque aquela reforma que Vossa Excelência ajudou a construir, do 85, 95, resolve tudo. O que resolve? Tempo de contribuição vinculado à idade. E ainda cada 2 anos aumenta 1 ano. Até fomos contra na época. Mas resolve, pronto, resolve. Eu fico com aquilo, mas não quero essa bomba. Vocês todos que me conhecem, o que eu briguei nesses 30 anos contra o fator previdenciário, senador Pimentel, agora eu sou obrigado a dizer, se é para vir essa bomba aí, que fique até o tal de fator. Pelo menos quem quiser vai recorrer ao fator, vai para o fator. Quem não quiser se aposenta pela 85-95, que é que eu faria se eu estivesse na fábrica, né? Eu vou optar sempre pela 85-95, que significa mulher. A lei hoje é assim, mulher, 30 anos de contribuição e 55 de idade, se aposenta, aí sim, com o princípio da integralidade. Homem, 35 de contribuição e 60 de idade, se aposenta com o princípio da integralidade. E cada 2 anos aumenta 1 ano ainda. Eu digo isso, presidente, para concluir, porque eles dizem que não tem idade mínima. Como que não tem? Tem idade mínima, sim. Se quiser se aposentar com o fator, aí despenca. Mas essa proposta despenca o dobro com o próprio fator. Veja a maldade. Despenca o dobro com o próprio fator previdenciário. Eu não quero o fator, como não quero essa proposta. Fico, então, com a fórmula que aqui eu expliquei.
Obrigado, presidente. Com a palavra, o senador Pedro Chaves, pela liderança do PSC, pelo prazo regimental. Senhor presidente,